Boa tarde. Nós vamos dar continuidade às sessões técnicas da Supertech Week. E nesta sessão nós ouviremos pesquisadores que desenvolveram seus projetos no grupo de trabalho aqui do ICOMP, que é a aplicação chamada AMAS, Aprendizado de Máquina Aplicado à Medicina. Então, teremos 4 apresentações de trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do ano passado até março deste ano. A primeira pessoa que vai apresentar vai ser o Ronaldo Rodrigues Soares. O título do trabalho do Ronaldo é Identificação de Tumor Cerebral usando Aprendizado de Máquina. Os apresentadores terão de 12 até 15 minutos no máximo, e depois nós abriremos espaço para perguntas. Então, quem está na plateia pode anotar suas perguntas e faça perguntas, que nós teremos um espaço para perguntas para cada apresentador, ok? Então, Ronaldo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma trilha 2 de informática e inteligência artificial aplicada à saúde. Meu nome é Ronaldo Soares, sou estudante de engenharia da computação e faço parte da WP3 do ICOMP sob a orientação do professor Juan. Bom, basicamente o nosso trabalho era identificar tumores cerebrais primários, mas a gente deu um passo além disso. A gente também tentou explicar o funcionamento do nosso modelo. Daí que surge o título final do nosso artigo, que é Descubra o que o modelo aprendeu, inteligência artificial explicável, aplicado para a classificação de tumores cerebrais. Bom, mas antes disso, vamos contextualizar o nosso problema. Basicamente, a gente vai estar trabalhando com tumores cerebrais primários. Mas, se a gente for lembrar o que é um tumor, a literatura classifica basicamente como um crescimento anormal e descontrolado das células do nosso corpo. Mas se a gente for fazer uma analogia aqui com a computação, é como se o nosso corpo entrasse em um loop infinito, ficando consumindo os recursos do nosso corpo. E por que primário? Primário porque esse tumor ele se localiza na própria região do tecido cerebral do nosso paciente. Isto é, ele não surgiu proveniente de metástase nem de outra parte do corpo desse paciente. E esses tumores, eles apresentam uma grande variedade, seja do seu tamanho, seja da sua posição, seja também quanto o contraste, como nós podemos ver aqui pelas imagens. Nós temos aqui o glioma, meningioma e pituitária. Daí que surge que esse é um problema complexo para nós identificarmos, porque nós não conseguimos dizer, de fato, se esse tumor ele vai surgir, por exemplo, em determinada região do cérebro do paciente. Nem também podemos definir que vai ser glioma ou meningioma somente olhando. É prescindível que possa fazer uma biópsia desse procedimento. E como que é feito isso geralmente? Ele é feito através de imagens de ressonância magnética, em que o médico ele vai orientar esse paciente a fazer esse procedimento e vai identificar se ele tem algum tipo de anormalidade e, posteriormente, ele vai indicar, para confirmar esse diagnóstico, fazer uma biópsia para classificar, de fato, qual o tipo de tumor desse paciente. Só que, se a gente for parar para pensar, esse é um processo manual e, por ser um processo manual, ele é geralmente demorado. E, por ser demorado, a gente vai ter um atraso no diagnóstico desse paciente e um atraso no diagnóstico desse paciente vai atrasar o seu tratamento. Sobretudo se a gente for trazer para o contexto aqui do setor público do Brasil. Quando você faz um exame, geralmente depois você vai ter que, por exemplo, aqui em Manaus, fazer o CIREG. Às vezes o seu exame já venceu, você tem que fazê-lo de novo. Então isso atrasa o diagnóstico desse paciente e o seu tratamento. E para o nosso trabalho, a gente vai estar utilizando uma base de dados que é Brain Tumor Detection 2020, em que a gente vai ter 3.000 instâncias que vão estar disponíveis no repositório do Kaggle. A gente vai ter 1.500 instâncias para amostra de tumor, 1.500 para amostras sem tumor, e a gente vai fazer uma separação entre 60, 20 e 20, em que 60 para treino, 20 para teste e 20 para validação. Ou seja, a gente vai ter 1.800 instâncias para treinamento e 600 tanto para teste quanto para validação. Mas já existem algumas abordagens que utilizam a aprendizagem de máquina para identificar tumores cerebrais. Mas, geralmente, essa aprendizagem, essa aplicação, ela envolve somente esse processo, em que você vai ter uma imagem aqui e vai passar para o modelo e vai ter a saída desse modelo. Se ele vai dizer se é normal, se é tumoral, ou assim sucessivamente. E, geralmente, vai indicar métricas como precision, recall, só que, de fato, isso não vai informar para o paciente, para
não vai ter informações adicionais sobre o que o modelo aprendeu. E, além disso, por conta desse processo ser complexo, ele não é normalmente aceito pela comunidade médica. E, além disso, existem normas vigentes hoje em dia que demandam que esse modelo seja o mais transparente possível. E aqui está a nossa metodologia, que a gente vai buscar não só apresentar, identificar tumores cerebrais, mas também buscar entender o funcionamento do nosso modelo, ou seja, sua tomada de decisão. E a nossa metodologia envolve 4 processos, que é a parte de processamento de dados, treinamento do modelo, seleção das imagens que foram classificadas de forma incorreta e corretamente pelo nosso modelo, e por último a gente vai passar essas imagens para o nosso explicador, que nós estamos utilizando o Shape. Aqui está a nossa arquitetura. Na fase de pré-processamento, a gente utilizou aumento artificial de dados, já que a nossa base ela não é muito grande. Então, a gente usou aqui, por exemplo, rotação horizontal com até 90 graus. E aqui na nossa arquitetura, a gente vai ter uma imagem. Essa imagem vai passar por uma rede convolucional aqui, que essa primeira parte, até aqui, nós vamos ter a extração de features, e nós vamos ter uma rede convolucional seguida de max pool para reduzir esse tamanho. Em cada camada dessa de extração de features, a gente adicionou L2 de regularização, para evitar o overfit do nosso modelo. E na fase de classificação, a gente também adicionou camadas de regularização de dropout. E por último, a saída desse nosso modelo, a gente passou para o Shape, a fim de tentar entender o que levou o nosso modelo a tomar essa decisão. Aqui está as curvas de treinamento do nosso modelo. Aqui, como a gente pode ver aqui no eixo X, tem as quantidades de épocas que nós utilizamos para treinar o nosso modelo. E no eixo Y, nesse caso aqui do primeiro gráfico, a acurácia, no segundo, a função de perda. A gente pode ver que esse nosso modelo ele convergiu. Essas irregularidades que nós estamos vendo pela imagem é por conta das camadas de regularização que nós adicionamos. E aqui nós temos as métricas mais tradicionais que nós utilizamos para avaliar o nosso modelo. Aqui nós temos a nossa matriz de confusão. Aqui a gente pode ver que no eixo horizontal vai ser os rótulos verdadeiros e no eixo vertical vai ser as predições do nosso modelo. E aqui na linha, na nossa matriz diagonal principal, a gente tem as quantidades de acertos do nosso modelo e na diagonal secundária a gente vai ter os erros do nosso modelo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui na linha horizontal de tumor, a gente vai ver que das 300 instâncias que a gente passou para o nosso modelo, apenas uma o nosso modelo errou para a nossa classe positiva. Isso geralmente era o que nós queremos, né? Porque, vamos supor que de 10 imagens que o nosso tumor pegou, que o nosso modelo pegou, apenas uma ele conseguiu errar, ele errou. E isso aqui, como a gente foi ver aqui na nossa métrica de recall, ele alcançou 99%. Aparentemente, o nosso modelo está muito bom. Mas a gente vai ver que não somente essas métricas é necessário para avaliar o nosso modelo. Aquelas imagens que nós pegamos, nós passamos para o nosso modelo, a gente passou para o Shape, a fim de tentar entender o que ele estava enxergando para tomar a sua decisão. Por exemplo, aqui na imagem A, a gente tem uma imagem de tumor, que foi classificada corretamente pelo modelo, mas se a gente for parar para prestar atenção, que são os pixels vermelhos, são os que mais contribuíram para a tomada de decisão desse modelo. A gente vai ver aqui que tem uma região intracraniana, aqui, que foram os pixels que mais contribuíram, e também uma região fora, aqui, que é umas partes aqui de rótulos ou também ruídos nessa imagem. Ou seja, o nosso modelo teve um resultado de recall muito bom, mas foi um resultado aparente. Por que aparente? Porque ele não aprendeu a identificar padrões necessariamente relacionados a tumores cerebrais. Por que isso é prejudicial? Porque o nosso modelo poderia, quando pegasse uma imagem tumoral sem ruído, ele poderia classificar como normal. É como acontece aqui. Ó. Essa imagem não tem ruído, mas o nosso modelo acabou classificando como uma classe normal, que não tinha tumor. Isso seria prejudicial se fosse implantado esse modelo, pois ele poderia atrasar o tratamento do nosso paciente. Já aqui, na amostra C, a gente tem uma classe normal, que foi classificada corretamente. E aqui a gente consegue ver que os pixels que contribuíram para a tomada de decisão do nosso modelo foram a região aqui medial, que está separando o cérebro do paciente entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E aqui em D, a gente vai ter um exemplo de uma classe que era normal e foi classificada incorretamente pelo nosso modelo. Mas, ainda que a gente não seja especialista nessa área, é possível perceber que existe uma região aqui que claramente nos indica que pode ser um tumor. Então, isso nos leva a crer que esses dados eles podem ter sido rotulados de forma incorreta, já que foram feitos de forma manual, e pode estar levando o nosso modelo, ainda que tenha um desempenho bom, a ter um resultado estranho. Bom,
quais são as nossas conclusões e comentários finais? É que o shape ele pode ser indicado para quando que o modelo está tendo um bom desempenho, mas ele está enviesado, e quando o modelo não aprendeu, ele não aprendeu a identificar os padrões como tamanho, localização e outros contornos, como, se a gente for analisar as imagens, geralmente elas têm um contorno homogêneo ou heterogêneo. Esse contorno homogêneo indica que é um tumor benigno e a parte heterogênea indica que é um tumor maligno. E ele também pode servir como ferramenta de lebudenose, ou seja, a gente pode verificar quando os nossos dados eles estão com tipo de rotulagem errada, e a partir disso a gente pode corrigir esses erros e aperfeiçoar o nosso modelo, a partir desse momento. Além disso, ele pode também trazer transparência e confiabilidade para o nosso modelo. Assim, o especialista ele não vai ter somente acesso ao recall preciso, mas também uma visão, ele vai conseguir enxergar o que de fato o modelo aprendeu, não somente aquelas métricas. E também, aqui, como trabalho futuro, a gente pode, como ele está aprendendo esses ruídos, a gente pode, antes de passar para o modelo, essas nossas imagens, a gente pode retirar os ruídos, aí depois, posteriormente, passar para o modelo para evitar esse problema. Em seguida, a gente pode utilizar outras bases de dados e também outras técnicas de expansão do nosso modelo, de explicação do nosso modelo. E o resultado final dessa nossa pesquisa foi a submissão desse nosso artigo para o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde, em que a gente submeteu esse artigo no início do último mês e em breve a gente vai ter um resultado, se ele for aceito ou não. A gente está com esperança que seja aceito. Bom, muito obrigado. Essa foi a apresentação. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a professora Yolanda e toda a equipe do Projeto SUP, não só pelo suporte técnico, também como financeiro. Muito obrigado. Alguém? Tem alguma pergunta? Não? Eu tenho aqui algumas, então. A primeira pergunta é, bom, primeiramente, a gente trabalha com aplicações médicas e sabe que a explicação é extremamente importante para os profissionais. Não adianta a gente chegar com uma tabela com a precisão, a vocação e dizer, o resultado foi muito bom. Para nós convencermos os médicos e os profissionais de saúde a utilizar os sistemas, é importante mostrar para eles o porquê de tomar aquela decisão. Então, o fato de usar um método de explicação, acho que é algo que contribui muito para o trabalho. Mas eu fiquei com a seguinte dúvida. Existem vários métodos de explicação. Por que o shape, por exemplo? Bom, o shape, assim como o LIME, ele vai trabalhar com as questões locais, no nosso caso, os pixels, né? Porque existem outras técnicas de explicação, como o GradCam, o SmoothGrad, só que, geralmente, quando eles vão aplicar para a área de tumor cerebral, eles geralmente fazem um survey, né? Eles não mostram, de fato, se o modelo realmente aprendeu ou não aprendeu. Aí, por conta disso, a gente usou o shape também pela sua facilidade de utilizar, porque a gente precisa passar 2 parâmetros para verificar isso, que é o nosso modelo e os dados de treinamento. Certo. E aí, nas imagens que foram mostradas, a imagem de tumor que foi classificada incorretamente tinha algum ruído fora da imagem do cérebro, né? A pergunta é, vocês analisaram todas as imagens incorretamente classificadas e todas elas apresentavam esse ruído ou foi esse caso especificamente? Sim, a gente separou as imagens, tanto que foram classificadas corretamente quanto incorretamente. Aí a gente pode passar tanto as imagens completas, por exemplo, um lote de imagem, como um batch, como pode escolher uma imagem específica. Nesse caso, a gente olhou todas, que, por exemplo, de tumor não foram muitas, como a gente viu lá, foi apenas uma, e a maioria foi de normal, que ele estava se confundindo, por conta desse problema aqui. Quando tinha ruído, ele entendia que era uma classe tumoral, e quando não tinha, ele meio que ficava confuso e dizia que era normal. Foi mais ou menos isso. Entendi, mas, ok, então, essa foi a instância que ele errou. Isso, essa aqui ele acertou. De teste, né? Isso, no conjunto de teste. Isso, mas vocês chegaram a verificar instâncias que ele classificou corretamente, onde que foi que ele olhou para tomar a decisão? Pois é, essa primeira aqui, ó, são uma instância que foi classificada corretamente de tumor. Aí, okay. Só que ele classificou corretamente, como a gente viu aquelas métricas, só que ele não aprendeu, de fato, a identificar, por exemplo, bordas, tamanho do tumor.
Ele aprendeu outras coisas, por exemplo, uma região aqui intracraniana, e essas bordas aqui, como as partes pretas, e como essas anotações que geralmente são feitas pelo, acho que daqui dá de ver também, pelo especialista. Pode ter sido o especialista que notou, ó, que tem um tumor, tamanho tal, e só que, em vez de aprender o tumor, ele aprendeu a anotação. Sim. A minha pergunta era se todas as instâncias de tumor continham essas anotações. A maioria. A maioria, e também, quando a gente fez um estudo mais profundo, a gente conseguiu identificar que existia um próprio problema nessa base, porque ela não possuía metadados com relação aos pacientes. Então, aqueles dados lá com um recall muito grande, pode ser por conta disso, pode ter vazamento de dados e também pode ter imagens de um mesmo paciente saindo do treinamento para a base de teste. Tá. Essa era a minha próxima pergunta. Essas imagens, elas são volumétricas, Sim. certo? Então, vocês utilizaram slices do exame. Então, isso quer dizer que um paciente, vários slices do mesmo exame, do mesmo paciente, podem estar presentes na base. Isso, exatamente. Além desse problema da rotulagem, pode indicar também que, por exemplo, ele vai estar aprendendo questões do próprio paciente, não necessariamente do tumor. Isso seria um problema lá na frente. E, além disso, a gente também verificou, depois com mais detalhes, que essa base teve um problema na sua própria coletagem, porque foi feita uma única pessoa e foi coletado de várias partes do mundo. Então, pode ter imagens duplicadas e somente a gente olhando a gente não consegue distinguir entre elas. Certo, base é um problema mesmo. Isso, o incrível é que muitas pessoas usaram e não conseguiram perceber esse erro, e a gente conseguiu indicar também no nosso artigo que isso poderia ser um erro para frente. Sim, com certeza. Aliás, as altas taxas de acurácia e precisão já indicam que a gente ficar um pouco pé atrás, né? Mais alguma pergunta? Não? Então, obrigada, Ronaldo. Parabéns pelo trabalho. Então, boa tarde. Eu sou a Giovana Andrade e esse daqui é o meu colega Matheus Palheta. Nós somos orientandos da professora Yolanda Miranda e o título do nosso trabalho é Aprendizagem de Representação e Classificação de Movimentos Gerais Espontâneos de Bebês. Bom, falando um pouco do contexto do nosso trabalho e a título de curiosidade, no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros por ano. E alguns desses bebês, uma parcela desses bebês, no futuro podem vir a desenvolver algum tipo de doença neurológica, como, por exemplo, a paralisia cerebral. E esses bebês eles possuem uma movimentação específica que é um indicativo de que no futuro, não são todos, né, mas os que têm uma probabilidade de desenvolver, eles têm essa movimentação específica. E aí é que entra a GMA, que é a General Movement Assessment. A GMA ela é uma área da fisioterapia e ela que é responsável por analisar esses movimentos específicos dos bebês e classificá-los em duas classes, movimentos típicos e movimentos atípicos. E só fazer uma análise aqui, existem dois tipos de movimentos que são muito confundidos. Os fidget movements e os writhing movements, que acontecem de 6 a 9 semanas de idade. Os fidget movements são movimentos um pouco mais maduros dos bebês. E os writhing movements são movimentos muito mais espontâneos. É como se fosse um reflexo, como se eles estivessem reagindo a estímulos do ambiente externo. Nós trabalhamos com os writhing movements. E só mais um detalhe. A GMA, como ela é uma área muito difícil, é muito complicado classificar o movimento desses bebês. Então, há poucos profissionais na área. E aqui, não carregou o vídeo, mas eu ia... não, carregou. Eu ia mostrar para vocês, consegue clicar rapidinho? Só a diferença de um movimento, esse daqui é um bebê típico, ou seja, ele é um bebê que não tem a probabilidade de desenvolver algum tipo de doença neurológica do futuro. E pode clicar mais uma vez, por favor? Se dá para ver, é um movimento muito mais fluido. Ele não é um movimento muito travado. Já o outro bebê, ele tem um movimento um pouco mais travadinho e ele meio que não tem controle sobre o movimento dele. Então, uma coisa muito travada.
pode passar. E é aí que entra o objetivo do nosso trabalho. Bom, vou falar um pouco sobre o objetivo geral do nosso trabalho, o que a gente fez, né? Bom, o objetivo do nosso trabalho era desenvolver um modelo de aprendizado de máquina que pudesse rotular o movimento do bebê em atípico ou típico, dado um vídeo como entrada. Primeiro, a gente precisava trabalhar com reconhecimento de gestos, e esses gestos a gente teria que utilizar informações temporais, espaço-temporais. A gente realizou também um aumento de dados na nossa base, ela era bem pequenininha. E nós utilizamos duas formas de entrada desses dados: os quadros RGB e os pontos-chave. E, por fim, a gente utilizou a fusão de dados para melhorar os resultados do nosso modelo. Bom, falando um pouco da nossa base, a nossa base ela foi gerada em parceria com a FEF. Nós não achamos uma base pública com que nós pudéssemos trabalhar e treinar o nosso modelo. Como eu falei anteriormente, as instâncias dos bebês são em right movements, que são os movimentos muito mais espontâneos. Os vídeos que nós recebemos da FEF eram em média de 2 a 3 minutos, então nós particionamos esses vídeos em vídeos menores de 30 segundos. Nós tivemos permissão para trabalhar com esses vídeos. E os bebês também, como eu falei anteriormente, eram de 0 a 2 meses e bebês prematuros. Problema de classificação binária em movimentos atípicos e típicos. E o padrão dos nossos vídeos eram 900 frames, o tamanho 172 por 172 e a banda das cores 3, né, A, R, G e B. Bom, nós fizemos também um aumento de dados, eu vou falar mais um pouquinho dele logo à frente, mas no fim nós tivemos um total de 40 bebês para o treino e 22 bebês para o teste. E é importante salientar que os bebês do treino e do teste são diferentes, tá? Como eu falei anteriormente, nós pegamos os vídeos maiores e particionamos em vídeos menores, mas os mesmos bebês ficaram divididos entre treino e teste. Bom, o aumento de dados, depois que nós obtivemos os vídeos da FEF e fizemos a partição em vídeos menores de 30 segundos, ainda assim era uma base muito pequena para nós trabalharmos. Isso foi um gargalo muito grande no nosso projeto. Então, nós aplicamos um aumento de dados, essas operações, transformações, nós aplicamos nos vídeos, translação, ruído de sal, ruído de pimenta, rotação aleatória e giro horizontal. E foram aplicadas somente no treino, na parte do treino. Esse daqui é um exemplo de translação. Ele só pega o frame do vídeo e move um pouco, faz essa translação. O ruído de sal aplica essas bolinhas brancas em cima da imagem. O ruído de pimenta é o contrário do ruído de sal, aplica essas bolinhas pretas. A rotação aleatória, ela pega o frame e ela rotaciona em um ângulo aleatório. O giro horizontal é esse espelhamento. E agora o Matheus vai falar um pouco dos pontos-chave. Bom, eu vou falar... Que legal. Vou falar um pouco das representações que a gente utilizou. Para a entrada do modelo, a gente utilizou pontos-chave e RGB. Primeiro, o que é RGB? RGB é realmente o vídeo que a gente divide em frames. Como a Giovana falou, eram vídeos de 30 segundos, gravados a 30 FPS, então ficaram 900 frames. E é realmente pegar esse frame, transformar para um array NumPy e passar esses arrays, né, para o modelo. Qual o problema da representação em RGB? Como ele é realmente o vídeo, existem vários ruídos na imagem. Por exemplo, a mão da pessoa que está gravando o vídeo passa em algum momento, ou o bebê puxa o lençol, ou cai alguma coisa no bebê. Não diretamente no bebê, né, mas ali perto. Acontece alguma coisa e existem vários ruídos na imagem. A nossa ideia com pontos-chave era justamente eliminar esses ruídos e impedir que esses ruídos não estivessem na hora que o modelo analisasse. Para isso, a gente utilizou realmente a extração de pontos-chave para obter informações sobre pose e movimento corporal do bebê, permitindo que o classificador identificasse os padrões de movimento mais facilmente. Nós utilizamos 18 pontos-chave ao longo do corpo do bebê. E como é que isso funciona? Bom, existe um frame em pontos-chave, no esquema de pontos-chave, para cada frame RGB. A gente utilizou um modelo de rede neural também para extrair os frames, para extrair os pontos-chave. E aqui é como se fosse o corpo do bebê. E aí nós extraímos os 18 pontos-chave ao longo do corpo dele e geramos esse esquema aqui. Qual o detalhe? Vocês podem ver que aqui realmente só tem detalhes sobre o corpo do bebê, não tem detalhes sobre o fundo da imagem, não tem detalhes
sobre nada além do corpo do bebê. Sobre a nossa estratégia, sobre o modelo que a gente utilizou. A gente utilizou uma família de redes neurais chamada MovNets, e ela é uma família de redes classificadoras para vídeos. Atualmente, os modelos de aprendizagem profundos são considerados o estado da arte no reconhecimento de ações humanas em vídeos. E a gente escolheu a MovNet porque ela fornece uma combinação muito boa entre os classificadores 2D e os classificadores 3D. E qual que é a ideia com a MovNet? Não, como a Giovana falou antes, não existe nenhuma base de dados realmente desse assunto de bebês e tal. A gente utilizou uma base chamada Kinelix 600, que é uma base que com milhares de vídeos e ela reconhece diversos movimentos, jogar tênis, jogar basquete, nadar, etc. E a nossa ideia com ela era utilizar transferência de aprendizagem para o nosso modelo, para que ele utilizasse o que ele aprendeu reconhecendo os movimentos, para reconhecer movimentos de bebês e classificá-los entre típicos e atípicos. A MovNet, a família, é dividida em duas classes, base e stream, e a gente utilizou modelos da MovNet Stream, e eu já vou explicar o porquê. E a MovNet, a família como um todo, ela funciona muito bem em dispositivos de recursos limitados. Aqui. Bom, por que a gente utilizou a MovNet Stream? Ela utiliza a técnica do Stream Buffer. O que é o Stream Buffer? Vocês podem ver aqui, ó, que aqui é como se fosse o frame 0, frame 1, frame 2, etc. E ela vai analisando frame a frame, ela vai analisando os conjuntos de frames, né? O que ela faz é guardar num bufferzinho os últimos frames que ela analisou e quando ela for analisar a próxima sequência de frames, ela passa esse buffer novamente na rede. Então, eu sempre tenho informação dos frames que foram analisados anteriormente. E com isso, mesmo que haja uma grande variação de movimento de um frame para o outro, eu consigo entender o que aconteceu ali. Bom, sobre a fusão de dados. A gente utilizou fusão de dados a nível de decisão e qual que é a ideia com ela? Como eu falei antes, a gente utilizou duas formas de representação, RGB e ponto-chave. E aí, para combinar, porque assim, a gente passa para dois modelos diferentes, RGB e ponto-chave, como se fossem dois modelos diferentes. Claro que o modelo é a MovNet, a gente passa os mesmos parâmetros para eles, mas a entrada deles é diferente. Uma são só os pontos-chaves e a outra são só os RGBs. Com a fusão de dados, isso permite que a gente combine as informações tanto do modelo RGB quanto do modelo com pontos-chaves, permitindo uma visão mais completa do problema. Para isso, a gente utilizou análise de probabilidades de três formas. A gente utilizou soma, produto e média de cada classe. Bom, como é que isso funciona? Está aqui o modelo com RGB, ele recebe os frames em RGB, e o modelo com os pontos-chave recebendo como entrada os pontos-chave. O modelo é o mesmo, os parâmetros que a gente passa para o modelo são os mesmos. E aqui está o nosso backbone que a gente utilizou e a nossa rede densa. A nossa camada densa, desculpa. A saída da camada densa é uma probabilidade, ou seja, quando eu passo uma instância para ela, ela calcula a probabilidade daquela instância ser daquela instância ser atípica e típica, ou seja, eu passo um bebê para aquela rede. E aí, como saída, eu tenho, por exemplo, 50% de chance de ser típico, 50% de chance de ser atípico. Após isso, a gente realiza a fusão de dados e aí sim a predição. Como é que funciona a fusão de dados? Como aqui sai uma probabilidade e aqui sai uma probabilidade, a gente combina essas probabilidades utilizando as funções que nós mostramos antes, tanto soma, quanto produto, quanto média, e, a partir disso, realiza a predição. Sobre os resultados. Primeiro, os resultados com o modelo RGB e com o modelo pontos-chave, que foi os que a gente utilizou no começo. O modelo RGB foi superior ao modelo com ponto-chave em todas as métricas que a gente utilizou. Nós utilizamos acurácia, precisão, revocação e média harmônica. A acurácia do modelo com RGB ficou em torno de 72% e a acurácia do modelo com ponto-chave em torno de 59%. Mesma coisa para a precisão do ponto-chave, no caso que ficou com 59%, e a do modelo RGB com 89%. A revocação ficou em 61% do modelo em RGB e do ponto-chave em 41%. E a média harmônica, ficou em 72% e a do modelo com pontos-chave ficou em 48%. Esses foram os resultados que a gente conseguiu, dadas as limitações tanto da base, que era pequena, quanto
de RAM, que para rodar os experimentos era realmente bem pesado, a gente teve muito problema com isso, e esses foram os resultados que a gente conseguiu dadas essas limitações. Aqui, as matrizes de confusão dos dois modelos, e para a classe de predição atípica, para a classe de precisão atípica, tanto o modelo com RGB quanto pontos-chave, eles acertaram a mesma quantidade, são de 8 bebês. Houve a diferença mesmo na classe atípica, onde o modelo RGB acertou 8 e o modelo com pontos-chave acertou 5. Sobre as três funções de dados que a gente utilizou, os resultados com ela, a função de soma foi a que apresentou melhores resultados. A acurácia dela ficou em torno de 75%, enquanto a do produto e da média ficaram em torno de 50%. A precisão ficou em torno de 55%, enquanto as outras ficaram bem abaixo disso, principalmente o produto. A revocação das três ficaram bem altas, mas a soma ganhou também, ela teve 100% de acerto na revocação. E a medida harmônica, a mesma coisa, 75% para a soma. Comparando o modelo de soma, que foi o melhor modelo a partir das funções de fusão, com o modelo RGB, que foi o melhor modelo a partir somente das entradas de dados, a gente percebe que combinando tanto as informações de RGB quanto as informações de pontos-chave, nós temos uma melhora comparado a utilizar só o modelo RGB. Aqui a acurácia ficou em 75% da soma, quando comparado à acurácia do modelo só com RGB, que ficou em torno de 73%, um pouco mais que isso. A precisão o modelo de soma só perdeu na precisão, que ficou em torno de 55%, e a precisão do modelo RGB ficou em torno de 80%. A revocação só do modelo de soma ficou em 100%, enquanto a do modelo RGB ficou em torno de 55%, e a da métrica de F1, a função de soma ficou em torno de 75%, enquanto o modelo RGB ficou um pouco abaixo disso. Bom, sobre as conclusões. Sobre as conclusões não, né? As conclusões do nosso trabalho. As formas de representação, elas permitiram que a gente obtivesse diferentes maneiras de olhar para o mesmo dado. Por exemplo, a gente olhou de forma só utilizando RGB e só utilizando keypoint. E os métodos de fusão permitiram que a gente combinasse esses dados para melhorar as métricas do modelo. E a utilização de métricas para aumento de dados foi muito importante para aumentar os dados da classe minoritária, porque a gente tinha pouco vídeo de bebê típico. Sobre trabalhos futuros. Primeiro não, né? Gerar um modelo embarcado para dispositivos Android, onde o pai tem um modelo embarcado no celular de um pai, por exemplo, ele possa gravar seu filho e ele tem um resultado na hora se ele aponta algum problema, se ele precisa falar com o médico, alguma coisa. Melhorar o modelo de classificação. Aliado a melhorar o modelo de classificação, é gerar mais dados em parceria com a FEF e gerar outras formas de representação. Por quê? As nossas métricas, elas tiveram esses resultados, como eu falei, por conta das limitações que nós tivemos. Tanto a pouca quantidade de dados, e aí gerar mais dados em parceria com a FEF seria uma vantagem, quanto gerar outras formas de representação. Porque, como eu falei, tiveram experimentos que ficaram muito pesados para executar, e nós tivemos bastante limitações nesse quesito. E gerar outras formas de representações mais leves, mas que mantenham que o modelo ainda consiga identificar o movimento do bebê, é muito importante nesse quesito. É isso, obrigado. Pergunta? Só fazer um adendo, eu gostaria de agradecer ao Projeto Super, a todos os monitores que nos ajudaram e também a nossa orientadora, que foi um projeto muito árduo, muito difícil, mas ela sempre nos ajudou com as reuniões semanais. Perguntas, pessoal? Diga. O microfone vai chegar aí. Qual foi a motivação para usar uma rede pré-treinada com dados de adultos, já que o trabalho é sobre movimentos de bebês? Porque não tinha base de bebê e não tinha nenhuma rede pré-treinada relacionada a bebê. A ideia foi utilizar mesmo uma rede que tivesse informações que soubesse classificar movimentos. E aí, mesmo que sejam de adultos, como não tinha mais nada, era aquilo que tinha, entendeu? E foi isso. Boa tarde.
Eu queria saber se vocês chegaram a testar outras formas de representação de dados. Se não é essa que vocês... Sim, nós utilizamos também o fluxo óptico, e a ideia do fluxo óptico é olhar onde está, por exemplo, no momento zero, o corpo do bebê está de uma maneira. Eu acompanho o fluxo de energia ao longo da sequência de frames para entender como ele se movimentou. Essa técnica é bem... Não que ela seja complicada, mas ela é cara, ela é custosa de se obter. É custoso de obter informações a partir dessa técnica, e os primeiros resultados que nós tivemos com ela não foram tão bons, eles foram piores que os resultados com Keypoint. Por isso a gente descartou nos experimentos futuros essa técnica. Ele está com vergonha de perguntar, eu vou perguntar por ele. Ele quer saber se esse trabalho foi submetido para algum simpósio, algum... Sim, ele foi submetido para, assim como no Ronaldo, para SBKs, semana passada, eu acho, semana retrasada, há umas 2 semanas, e a gente está esperando aí o resultado, esperamos que passe, porque a gente precisa defender o TCC e é complicado. Show. Obrigada, Matheus. Obrigada, Giovana. Parabéns pelo trabalho. Vai ser mais votado pelo Gabriel Silva Pacheco de Carvalho. O título do trabalho do Gabriel é Detecção de congelamento de marcha em pacientes com a doença de Parkinson. Boa tarde. Vou começar. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Meu nome é Gabriel, como eu sou orientando da professora Yolanda, e o título do meu trabalho é A Detecção de Congelamento de Marcha em Pacientes com a Doença de Parkinson. Tá, pode passar. Tá. Primeiramente, uma visão geral sobre a doença de Parkinson. É uma doença neurológica, degenerativa e sem cura. Portanto, por não ter cura, o tratamento é buscar retardar o máximo possível o avanço dessa doença, porque quanto mais ela vai avançando, piores vão ficando os sintomas. Os principais sintomas dela são os tremores, lentidão nos movimentos, rigidez muscular e alterações na fala e na escrita. Como eu disse, em estágios mais avançados podem surgir mais sintomas. Um deles é o congelamento de marcha, ou FOG, do inglês Freezing of Gait, que é o tema do meu trabalho. Tá. Falando um pouco aqui sobre o congelamento de marcha. Primeiramente aqui eu vou ter uma imagem explicando. A pessoa está andando normalmente, ela não sabe que vai entrar em estado de congelamento, e quando ela entra, os pés dela meio que congelam e o tronco continua em movimento. E dependendo do lugar que a pessoa estiver, isso pode trazer consequências graves, tipo uma queda e gerando alguma lesão. E como as pessoas geralmente são mais idosas, quedas nessas idades podem ser fatais. O medicamento principal é a levodopa, que, porém, existem estudos já que dizem que somente o uso desse medicamento não é eficaz para combater o congelamento de marcha. Portanto, exercícios motores, aliado com uma fisioterapia, são bastante importantes para o tratamento dos pacientes. Além disso, se a pessoa entrar nesse estado de congelamento, a emissão de um sinal sonoro pode ajudar ela a sair dele. Portanto, como o congelamento de marcha é algo bastante grave, pode se tornar algo bastante grave, há vários estudos na área de aprendizagem de máquina com esse tema. E eles buscam principalmente formas eficientes de detectar FOG ou até mesmo de prever FOG, como vocês vão ver na próxima apresentação. No meu trabalho, eu tive 2 abordagens. A primeira, utilizando a aprendizagem de máquina clássica, o SVM, as máquinas de vetores de suporte, e
A segunda abordagem foi utilizando um framework chamado DeepConv LSTM, que combina redes convolucionais e recorrentes. Antes de falar dos meus experimentos e dos resultados que eu obtive, eu vou falar um pouco sobre os dados que eu usei para treinar os meus modelos. O título, já traduzido, é Dados Multimodais para a Detecção de Congelamentos de Marcha na Doença de Parkinson. É uma base recente, do ano passado, e ela conta com dados de 12 pacientes que foram submetidos a atividades normais do cotidiano. Aqui está um paciente, foram colocados nele vários sensores em diversas partes do corpo, como pode ver, e foram 4 tipos de dados obtidos através desses experimentos realizados por ele. Primeiro, os dados de eletroencefalograma, EEG, que são sensores na cabeça do paciente. Dados de eletromiograma, EMG, que também são obtidos em conjunto com o sensor do EEG, só que são na parte inferior do corpo. Dados de aceleração, tanto nas pernas quanto na região da lombar e no punho. E dado de condutância de pele, que é um sensor colocado no dedo do paciente. Para realizar a segmentação desses dados, eu utilizei um método bastante utilizado nos trabalhos relacionados, que é o método de janela deslizante. As definições foram o comprimento de uma janela com 3 segundos, o tamanho do passo de 0,3 segundos, daí há muita sobreposição de dados, e o limiar para a ocorrência de fog é 80%. Ou seja, se os segmentos de uma janela, 80% deles tiverem sido rotulados como fog, aquela janela inteira será rotulada como fog. Caso contrário, ela vai ser rotulada como não fog. Fala que a primeira abordagem que eu utilizei, o método foi o SVM, como eu disse antes. Foram extraídos 4 atributos dos 25 canais de dados de EEG. Os atributos foram as energias de ondaleta nas bandas delta, teta e alfa, e além disso, a entropia total associada dessas ondaletas. Com isso, foram gerados 13 arquivos, somente 11 foram passados para o modelo, porque 2 dos pacientes não tinham muitos casos de fog. E o cenário que trouxe os melhores resultados foi quando eu juntei todos os arquivos de todos os pacientes e separei em 75% para treino e 25% para teste. Aqui tá os resultados. As 6 métricas na verdade, foram as mesmas do artigo de referência, só que os resultados deles foram bem melhores, mas isso também foi porque eles utilizaram todos os sensores para fazer o modelo. E como eu tive dificuldade na extração de atributos, eu acabei utilizando somente os dados de EEG. Aqui são algumas configurações, a normalização padrão da Scalan, um modelo SVC da Scalan também, kernel de função de base radial, os hiperparâmetros C igual a 10 e gama igual a 0.1. Eu achei esses hiperparâmetros por meio de grid search, porque não foram disponibilizados no artigo de referência. E essa foi a primeira abordagem. Depois nós decidimos mudar o foco para as redes neurais profundas. A arquitetura escolhida foi a DeepConv LSTM, como eu falei antes, e eu utilizei essa rede em 3 cenários, somente utilizando os dados EEG, utilizando os dados de aceleração junto com o dado de condutância de pele e utilizando somente os dados de aceleração. Eu não coloquei aqui porque os 2 primeiros cenários acabaram trazendo resultados bem ruins, para falar a verdade. E eu trouxe os resultados do terceiro, que melhoraram consideravelmente, utilizando somente os dados de aceleração. Aqui estão as configurações da rede. Eu fui mudando em vários experimentos essas configurações e essa foi a que acabou trazendo os melhores resultados. Aqui embaixo não está dando para ler, mas é a loss, a perda do modelo, e em cima a acurácia. Nos 2 casos, como já era esperado, a base de treinamento teve um desempenho melhor do que a de validação. Aqui eu coloquei
acaba que não dá muito para ler, mas a matriz de confusão gerada quando eu peguei o modelo já treinado e apliquei na base de validação. A maioria do rótulo que ele prevê é o não fog, ele acerta bastante o não fog, porém ele acaba errando muito classificando não fog, quando na verdade ele deveria classificar fog. E isso também acontece para outra classe, só que bem menos casos. E a precisão foi bem melhor em relação à classe não fog, chegando quase nos 80% de precisão, passando nas outras duas métricas. O problema foi mais a classe de fog, que é a principal que a gente queria na verdade os melhores resultados. Só que não chegou nem aos 60% em relação à precisão, e as outras duas foram piores ainda. Aqui a nossa conclusão foi que nos dois cenários os resultados acabaram sendo inferiores aos artigos de referência. O que a gente mais trabalhou foi o segundo, e acabou tendo alguns problemas de limitação de hardware, memória, que acabou impedindo o avanço do projeto. Mas temos aqui os próximos passos, que seriam tentar mais combinações diferentes com os sensores. São muitos sensores, como vocês puderam ver. Além disso, fazer mais experimentos alterando aqueles parâmetros que eu mostrei da rede, talvez tragam resultados melhores, e consequentemente atingir melhores resultados em relação ao que tem na literatura nesse assunto. Essa foi a minha apresentação. Queria agradecer primeiramente ao Projeto Super por tornar ela possível, e também a minha orientadora, a professora Yolanda, os monitores, Paulo e Rafael, e além disso o João, que também me ajudou em alguns momentos. E é isso. Perguntas aqui para o Gabriel? Não? Eu vou fazer uma pergunta, Gabriel, apesar de ser a orientadora do trabalho. Qual seria... Por que o trabalho concentrou mais nos experimentos com o modelo de rede profunda do que com SVM? Qual seria a vantagem de trabalhar com os modelos profundos e não com os modelos clássicos, como SVM? Como eu falei, eu acabei tendo a dificuldade na extração de features, atributos em português. E esse foi a principal razão da gente ter mudado o nosso foco, pois quando você passa para uma rede profunda, ela mesma faz a extração de características. E além disso, tem vários assuntos no momento mais nessa área de redes profundas. Certo, certo. Então, não foi possível implementar todas as características de referência para usar com SVM, por exemplo? Sim, eu só consegui as dos dados EEG. De aceleração, uma delas eu não consegui implementar, e as dos outros dados de EMG também não consegui implementar elas. Quais foram as principais dificuldades para implementar essas características? Bom, principalmente o artigo não explicava muito bem quais eram, como implementar. As de aceleração que eu consegui implementar foram aquelas padrões, tipo desvio padrão, média. Eu não lembro muito bem qual é, mas tem mais uma que já tinha pronta num Py, se eu não me engano. E a outra, a que eu consegui implementar de dado EEG, foi por causa que ele referenciava outro artigo, e nesse outro artigo que lá explicava bem como implementar essas, porque não tinha já implementado em código. Certo. Então, na verdade, foi falta de detalhes de como implementar, né, as características. O que, na verdade, é muito comum na área de aprendizagem de máquina, né? Quem já trabalhou, faltam detalhes da base, faltam detalhes do modelo, faltam detalhes das características. E isso limita muito. Quando o modelo não está pronto, quando as características não estão extraídas, às vezes isso impede que o trabalho seja replicado, porque não há informações suficientes para replicá-lo. Então, essa certamente foi a principal dificuldade que o Gabriel enfrentou. Mais perguntas? Diga.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito show. Pelo que eu entendi, tu teve dificuldade, né, na implementação das features aí, algumas tu não conseguiu extrair. Eu queria saber se em algum momento tu chegou a implementar algum processo de engenharia de atributos para gerar atributos derivados ou tentar pegar o que tu já tinha e combinar de alguma forma diferente para gerar novos atributos que talvez pudesse melhorar o desempenho do modelo? Não, eu só tentei implementar mesmo as que tinham um artigo de referência. Até pensei talvez em utilizar novas atributos, né? Features. Você fala muito features. Só que a gente acabou mudando o foco depois, como veio os cursos do Super também, oferecidos pelo Super, a gente começou a ver redes profundas e nesses cursos, ali eu acabei descobrindo, eu já sabia, que as redes profundas elas já fazem esse processo de extração de características. Então acabou facilitando nesse aspecto. Porém, surgiram outros problemas, como questão de memória, essas coisas. Isso. Mais alguma pergunta? Não? Se não, obrigada, Gabriel, pelo trabalho. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela dedicação. E nós vamos, então, aqui da nossa sessão técnica, que será feita pelo João Pedro Abençoa Moedo. O título do trabalho do João está aqui, ligeiramente diferente, mas ele vai mostrar, houve uma atualização. Aqui na programação está a predição de congelamento de marcha em pacientes com doença de Parkinson a partir de dados de sensores inerciais. Não, acho que ficou esse mesmo, né? A gente fez uma pequena mudança no título e o João vai passar para vocês. Então, a palavra está com o João. Olá, boa tarde a todos. Começar apresentando meu trabalho, que se trata sobre... É o mesmo tema, parecido, que é sobre doença de Parkinson e congelamento de marcha. O nome do meu trabalho é Predição de congelamento de marcha por meio da detecção de eventos de pré-congelamento. E, a princípio, o... Ixi. Pode passar. Ok. A princípio já foi apresentado, né? Mas congelamento de marcha, novamente, se trata de uma variante específica da doença de Parkinson que acontece justamente quando a pessoa vai tentar caminhar, porém durante a ação de caminhada as funções cognitivas da perna da pessoa deixam de funcionar e ela não sente. Então, quando ela vai tentar executar o movimento, o tronco vai se mover para frente e vai ocasionar a queda da pessoa. E isso ocorre com pessoas de idade muito avançada, com doença de Parkinson. Então, uma queda dessa pode levar a ocorrimentos talvez fatais. Entendendo o problema, que é justamente atualmente abordado na literatura em aprendizagem de máquina sobre congelamento de marcha, são duas variantes, que é justamente detecção e predição. A detecção é a abordagem que o Gabriel apresentou anteriormente, que é em tempo real, que é quando o evento ocorre e o modelo vai identificar no momento que acontecer que o evento de congelamento de marcha aconteceu, né, que fog aconteceu. Entretanto, um método que tem sido muito estudado recentemente é sobre a predição, que é justamente entender o período de tempo antes do evento acontecer e predizer o evento de congelamento de marcha, de fog. E devido a isso, há muito desafio, é uma área nova que as pessoas estão tentando entender e classificar, porque durante a predição de fog, você precisa analisar uma janela de tempo antes do evento acontecer, que comumente na literatura é adotada uma janela de tempo de 2 a 5 segundos. Entretanto, eu adotei uma janela de 2 segundos devido à natureza dos dados que eu utilizei. E
diferentemente da detecção, ela deixa de ser uma classificação binária e passa a ser uma classificação multiclasse, porque é necessário analisar justamente esses dados de pré-fog, que são dados de eventos antes do evento acontecer. A proposta do trabalho é justamente avançar, contribuir para a área de predição, analisando a classe pré-fog, que é um dos principais desafios a entender sobre a predição de fog, já que a detecção comumente é utilizado aprendizado em aprendizagem de máquina, modelos de aprendizagem de máquina rasos, tipo máquinas de vetores de suporte, árvores randômicas, e para prever fog, é necessário analisar os dados da série temporal, e dessa forma é necessário modelos de aprendizagem profunda. E aí, com isso, vem as dificuldades, que é o alto nível computacional requerido, né, pelos modelos para funcionar, e dificulta a inserção em dispositivos vestíveis, né? Por exemplo, um paciente que sofre de congelamento de marcha teria a vida muito facilitada se houvesse um dispositivo que avisasse em antecipado que esse evento ocorre, porque apesar de modelos de detecção serem úteis, né, para pacientes, muito provavelmente eles seriam ineficazes se a pessoa estivesse em uma situação cotidiana, porque o tempo de reação, até porque uma pessoa idosa, ela muito possivelmente não vai ter tempo de reação para não se mover e evitar a queda. E a predição é justamente isso, que é aumentar a janela de tempo da pessoa reagir e não tentar se mover. Já que a natureza dos dados indica o desbalanceamento, porque quando você vai coletar dados de caminhada, você vai ter de pacientes de Parkinson que sofrem de fog, a proporção de dados de caminhada normal para dados de caminhada de eventos de fog é muito gritante a diferença. Tem muito mais dados de caminhada normal do que de caminhada de fog, e muito menos de caminhada de pré-fog, de dados de pré-fog, porque é uma janela de 2 segundos antes de cada evento. Então, devido a isso, é necessário requerido técnicas de ajuste de balanceamento de dados, né, para diminuir o impacto da classificação de eventos de pré-congelamento, que já são poucos, naturalmente. Considerando todas as premissas do problema, o trabalho se concentra em desenvolver e aprofundar a classe pré-fog, que é um dos principais precursores da predição de fog, seu comportamento em diferentes parâmetros e modelos, e otimizar o desenvolvimento da predição de fog, assim como também reduzir os problemas da utilização de modelos profundos para predição de fog utilizando técnicas de redução. A apresentação dos dados, né? Esse aqui é o trabalho dos pesquisadores que coletaram a base de dados. Eles somente coletaram a base e a disponibilizaram. Foram coletados por pesquisadores brasileiros na Universidade de São Paulo, e o trabalho foi submetido no final de 2022. Os dados são separados foram coletados em 6 sensores, são 3 acelerômetros e 3 giroscópios, ambos nas 2 pernas dos pacientes. A base se trata de 35 pacientes portadores da doença de Parkinson, 6 sensores iniciais, como eu comentei anteriormente. E isso aqui é um exemplo de como a base é separada, com um indicador do tempo da coleta, os dados dos sensores, e por último uma coluna que indica se nesse exato instante o paciente está sofrendo com um evento de fog. Todas essas coletas de dados foram rotuladas por um especialista em Parkinson que sabe identificar que esses eventos ocorrem. Entretanto, a base disponibilizada originalmente ela é uma classificação binária somente, que é um valor que indica 0 se a pessoa está numa caminhada normal e 1 se a pessoa está sofrendo evento de fog. Nesse caso, como a gente precisa analisar a predição e a gente precisa da classe pré-fog para isso, foi necessário uma rerotulagem que foi feita por parte da nossa parte. A gente rerotulou essa base 2 segundos antes de cada evento de Parkinson, de congelamento de marcha, a gente colocou o número 2, que indica que
se trata de eventos de pré-congelamento. Sobre os modelos que eu utilizei, que é primeiro eu utilizei, no começo da pesquisa, eu utilizei o SVM para separar as classes em um hiperplano. Como vocês podem ver, o modelo ele divide as classes, ele tenta encaixar elas em um hiperplano para diferenciar elas, para conseguir classificá-las corretamente. Ele possui muita flexibilidade, tem vários tipos de kernels que são possíveis de utilizar, que foram utilizados na pesquisa. Entretanto, eu só comento sobre o RBF, que possui um resultado consideravelmente melhor do que os outros, e tem menos possibilidade de ocorrer treinamento excessivo. Já nos modelos, a outra abordagem que eu utilizei também foi uma CNN LSTM, também disponibilizada, chamada por DeepConv LSTM, que é um framework também que o Gabriel utilizou, que é sobre redes neurais convolucionais de memória de longo e curto prazo, que é redes neurais convolucionais, que é CNN, e memória de longo e curto prazo é LSTM. Significa que esse modelo ele é muito bom para identificar padrões de anomalias de curto período de tempo em uma longa sequência de tempo. Que é por isso que é memória longa de curto prazo, que ele é muito bom em reconhecer padrões que ocorrem nos dados em uma sequência bem longa de tempo. Tanto que eu comento, é robustez quanto a reconhecer variações padrões em períodos curtos, capazes de interpretar informações temporais que modelos rasos de aprendizagem de máquina não são capazes de fazer, e justamente por isso são ineficazes para predizer FOG. Entretanto, a gente usa eles nesse trabalho para comparação e entendimento da classe pré-FOG. O modelo também é flexível quanto à arquitetura e hiperparâmetros. São muitos hiperparâmetros que podem ser modificados em uma arquitetura nessa arquitetura são muitos hiperparâmetros. Alta capacidade de generalização eficaz. Essa aqui é a arquitetura do meu modelo. Como vocês podem ver aqui, cada um desses aqui é um bloco convolucional, que é uma convolução de a camada de normalização, a camada de ativação. E são 4 blocos convolucionais que se repetem, seguidos de 3 camadas de LSTM. Passam por uma função densa e a camada de ativação e a lambda. A extração de características para treino do modelo SVM precisaram ser extraídos manualmente dos dados, que é um processo exaustivo, computacionalmente falando. Os dados, as características extraídas foram o poder total de cada sensor, a entropia de amostra e desvio padrão para cada um dos 6 sensores, ou seja, no caso foram 18 features no total para 6 sensores. Cada vez que era realizado um experimento, o custo dessa operação demorava várias horas e foi muito demorado. E na CNN LSTM, quando você insere os dados nela para pré-treinar ela, a extração é feita totalmente automática pela rede neural convolucional, e essa extração é feita automaticamente. Sobre o protocolo experimental dos experimentos, a divisão da base e os treinamentos foram divididos como eu comentei anteriormente, são 35 pacientes. A divisão foi feita em treino, teste e validação com proporção de 70%, 15% e 15% respectivamente. Ou seja, são 25 pacientes no treino, 5 para teste, 5 para validação. E é importante frisar que nenhum paciente se encontra em mais de uma partição ao mesmo tempo para evitar viés no modelo, já que os dados vieram da mesma origem e podem causar problema na classificação. E devido à natureza desbalanceada dos dados, foi aplicada uma técnica híbrida de redução e aumento de dados, em que, como a classe de caminhada normal é extremamente discrepante em quantidade quanto às outras, a gente reduziu a quantidade de dados de caminhada normal, a quantidade de FOG, e aumentou a quantidade da classe pré-FOG, a mesma da FOG, equalizando todas as três classes. E para validação, no SVM foi utilizado um algoritmo chamado Grid Search na partição de validação para verificar os melhores hiperparâmetros para os dados, né? E na CNN LSTM também foi utilizada a partição de validação durante o treino, e como parâmetro para parar o treino caso haja overfitting. Experimentos e resultados, né?
a gente dividiu a série de experimentos em duas séries. E a primeira série é considerar a classe prefog, e aí nesse caso o problema vira multiclasse, contendo não fog, que é caminhada normal, os dados de eventos de pré-congelamento e o congelamento de marcha em si. Não fog, pré-fog, fog. E esse é o primeiro cenário. No segundo cenário, a gente desconsiderou a classe justamente para analisar como ela se comporta em um problema de classificação binária. Como alternativa, dividiu o problema em dois cenários A e B. E aí, no primeiro cenário, a gente utiliza os dados da classe pré-fog para incrementar as instâncias de não fog, e no segundo a gente faz o contrário, aumentando as instâncias de fog. Nesse caso, para verificar se há algum tipo de diferença muito maior no resultado dos modelos. Sobre os resultados, no caso aqui o SVM-RBF e a CNN-LSTM, como vocês podem ver, isso aqui é uma matriz de confusão. A diagonal principal indica a quantidade de instâncias classificadas corretamente. Isso aqui é não fog, é fog e pré-fog. Apesar desses resultados aqui em cima serem importantes, o que realmente é importante para o trabalho é analisar essa última linha, que indica que do SVM-RBF, os valores da classe pré-fog classificados nessa linha foram classificados apenas 1/3 corretamente, e os outros dois foram divididos quase que igualmente entre as outras classes, e quase o mesmo resultado é obtido pela CNN e STM, como é observado. Nesse caso, os modelos, no caso, têm interpretado... É difícil de interpretar a classe porque ela é uma classe de transição. Ela se identifica entre um momento bem curto de tempo entre uma classe e outra, e dessa forma é difícil classificá-la corretamente, o que é um dos desafios da predição. Já no segundo experimento, na segunda variante de experimento, nos dois cenários, os resultados foram praticamente os mesmos. Apesar desses valores aqui serem interessantes de serem analisados, o que realmente eles indicam é que a classe pré-fog quase não causa diferença na classificação dos modelos, o que novamente indica que eles não conseguem reconhecer essa variação, e muito provavelmente é necessária uma abordagem diferente para essa classe. E, analisando os resultados e concluindo, é possível perceber que muito provavelmente janelas de pré-fog precisam ser analisadas de forma variável, né? Porque assim como há eventos de fog que variam em intensidade e duração, né, de pessoa para pessoa, porque a marcha humana é inconstante. Cada pessoa sofre desse evento de uma maneira diferente. Então, uma janela curta pode não ser suficiente, enquanto janelas mais longas podem misturar muitos dados de fog e pré-fog, de pré-fog com fog e não fog. O que indica que, assim como há eventos de fog que variam em tempo e intensidade, o período da janela tem que ser avaliado junto com a intensidade do evento e outros fatores do próprio paciente. Para continuar a pesquisa, a gente está coletando, né? A gente já começou, a gente vai começar, na verdade, coletar e gerar uma base de dados em parceria com a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, a FEF, e rotular os dados de acordo. E dessa forma, assim, avançar o desenvolvimento da caracterização da classe pré-fog, levando em consideração os resultados obtidos anteriormente, né, otimizar os hiperparâmetros e variar o tamanho da janela, e verificar os resultados otimizando os hiperparâmetros dos modelos já utilizados. Esse trabalho foi submetido à Sociedade Brasileira de Computação Aplicada à Saúde, o SBCAS, e eu gostaria de agradecer... esse foi o meu trabalho. Eu gostaria de agradecer o Projeto Super por ter apoiado tanto financeiramente quanto tecnicamente, a minha orientadora, os monitores e o Gabriel também por terem me auxiliado durante esse projeto. Obrigado. Perguntas? Diga. Eu não entendi muito bem por que os modelos rasos eles são utilizados na detecção e modelos profundos são utilizados na predição.
principalmente por conta de que modelos rasos não conseguem extrair características de séries temporais, que são necessárias para a predição, justamente para identificar se um evento vai acontecer ou não. É necessário avaliar uma janela de tempo justo nesses 2 segundos justo antes do evento. Então, se ocorre várias vezes durante uma sequência, o modelo tem que ser capaz de interpretar isso, e modelos rasos como o SVM não possuem essa capacidade, fazendo eles muito bons na detecção, num problema de classificação binária, mas não tão comumente utilizados e eficientes em prever e multiclasse. Boa tarde. Como eu não me concentrei nessa parte de predição, eu fiquei curioso, por que 2 segundos? Um dos desafios da literatura é justamente esse. Eu creio que o primeiro trabalho sobre predição de congelamento de marcha na literatura foi publicado em 2020. E a área de detecção já tem sido vista desde 2013. Então, classificar essa janela de tempo é um dos desafios e ainda não é estado da arte. Todos os trabalhos recentes têm usado variantes de 2 a 5 segundos. E eu optei por utilizar essa janela de 2 segundos devido à natureza dos meus dados, que, como há muitos eventos de fog, um atrás do outro, é difícil de usar um valor constante e essa janela varia muito. Então, também porque a quantidade de tempo era pouca, era 2 minutos para cada coleta de dados. Então, utilizar janelas maiores que isso causaria, muito provavelmente dificultaria a classificação do modelo em não caminhada e caminhada normal e eventos de pré-congelamento. Então, eu decidi por optar 2 segundos. Mais perguntas? Não? Eu gostaria de perguntar, o João, ele teve que criar, né, essa classe pré-fog. No nosso próximo passo, os professores lá da FEF, nós temos um colaborador que é especialista em fog e em Parkinson. Ele vai rotular os dados para a gente. E aí, um dos cuidados que nós teremos é justamente entender essa classe pré-fog, para não termos essa dúvida. Quanto tempo a gente considera? 2 segundos, 3, 5, 10? João, qual é a tua expectativa em relação a essa rotulagem? Tu achas que vai ser muito mais realista? Porque eu, particularmente, tenho uma certa dúvida. Eu não sei se os especialistas conseguirão antever o fog, não é? Se eles vão conseguir perceber a ocorrência do fog antes que o evento ocorra em si, né? Será que esse problema de ter que definir o tamanho da janela ele vai ser solucionado ou ainda vai precisar ser investigado mais, mesmo com os dados sendo vistos por nós, a coleta sendo realizada na nossa frente? É um dos desafios, com certeza. Eu acho... Eu não cheguei a pensar tanto sobre avaliar essa janela, mas eu creio que uma das técnicas que talvez tenhamos que utilizar é avaliar a intensidade do evento de fog que ocorre, se há muita variância nos dados do sensor, talvez considerar uma janela maior ou menor talvez seja o adequado. Mas eu creio que sim, a gente planeja fazer coleta de dados de forma controlada, né, em ambiente controlado, né, e se possível uma coleta de dados em um ambiente informal, né, a pessoa realizando atividades comumente, né, na vida cotidiana, e se ocorrer talvez indicar, né. Então eu creio que talvez seja solucionado, mais um desafio. De qualquer forma, a nossa expectativa é muito grande com essa coleta. A gente Sim. quer gerar uma base bem grande. Vocês viram que as bases elas são bastante limitadas. No caso da base que o João utilizou,
São 35 pacientes e provavelmente das bases que nós encontramos públicas, essa é a que contém dados de mais pacientes. Então, a nossa expectativa com FEF é nós termos bem mais do que 50 pacientes rotulados, com dados rotulados, ainda em ambiente controlado e depois, futuramente, em ambiente no dia a dia da pessoa, né? Então, a expectativa para os próximos passos do trabalho é bastante grande. Mais alguma pergunta? Não? Senão, eu gostaria de agradecer ao João e gostaria de agradecer a todos que participaram, que vieram, fizeram perguntas, que prestigiaram, aos que apresentaram, dar boas-vindas aos novos ingressantes do Projeto Super. Alguns de vocês vão dar continuidade a esses projetos que encerraram agora. No caso do projeto do João, ele vai continuar, vai para o 2º ano do projeto. Então, vai participar agora da coleta dos dados. E é isso, a gente espera que os resultados no próximo ano sejam ainda mais significativos. O trabalho do João também foi submetido, a gente espera ter um bom resultado aí com todos esses artigos que foram submetidos ao SBCAS. Ok? Obrigada pela participação de todos e boa continuação de evento. Obrigado.